O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus, caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Que o Espírito Santo nos ilumine o coração, nos abra um entendimento, a palavra de Deus. Te convido a rezar comigo hoje, a pedirmos, que o Espírito Santo nos ilumine. Eu sempre falo isso, é comum na minha pregação, sempre no começo eu pedir, mas eu convido que a gente reze hoje a oração do Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós pedimos a graça do Espírito Santo, porque nós precisamos, sozinhos nós não somos capazes de compreender as coisas do Senhor. Claro que completamente nenhum de nós vai nunca entender, mas para que a gente possa estar mais aberto a essa graça. Nós estamos durante essa semana lendo a carta aos Hebreus, e o autor faz questão de dizer, entre outras coisas, que Jesus é o sumo sacerdote. E ele até diz, Jesus não teria nada para oferecer, se estivesse aqui nem sacerdote, ele seria segundo os critérios que havia na época. Mas ele é o sumo e eterno sacerdote. O sacerdote é aquele que oferece algo em nome do povo, E quando nós falamos de Jesus, nós falamos daquele que não só oferece algo, mas oferece a si mesmo. Ele a gente chama de sacerdote, altar e cordeiro. Ele é o lugar do sacrifício, ele é o sacerdote do sacrifício, ele é o sacrifício. E quando fala de Jesus como sumo sacerdote, aqui, é um ensinamento que ele quer passar para constar das realidades que são eternas. Mas por quê? Porque Jesus viveu a sua realidade terrestre como o sacerdote de fato, como aquele que fazia em nome de Deus e como aquele que, em nome do Pai, levava ao povo cura, restauração e libertação. Quando nós vemos a atitude de Jesus aqui, e que deve nos inspirar, porque quando a gente fala sacerdote, fica muito fácil para vocês pensar assim, sacerdote, então quem tem que seguir o exemplo de Jesus especialmente é o sacerdote. Padre Reginaldo, Padre Eduardo Dogart, que vai fazer 80 anos, a gente já está rezando por ele, semana que vem, sexta-feira, na missa das 11, você que nos acompanha. Nós vamos celebrar. Mas a gente pode pensar assim, como quando fala de sacerdote, acabou, é o sacerdote. Então, são os padres. Mas nós sabemos que quando a gente é batizado, nós recebemos o munus, que a gente diz, do sacerdócio comum. Rei, profeta e sacerdote. Nós somos batizados, temos essa missão, porque de certa forma o sacerdote, vamos falar de forma bem simples, como intercessor, nem precisa falar do rei e do profeta, mas o sacerdote como intercessor. O que você é da sua casa? O que você é da sua família? O que você é de quem você ama? Intercessor. Até porque chega um certo momento na vida, quem tem filhos aqui, ergue a mão por favor. Olha, sobrou poucos.
Quando a gente tem, especialmente filhos, ou alguém que depende de nós, a nossa maneira de oração muda a perspectiva, né? Nossa preocupação da vida muda a perspectiva. Aqueles que têm os pais enfermos para cuidar, aqueles que têm, eu no meu caso tenho as minhas sobrinhas, mudou muito a minha perspectiva, porque eu não sou pai fisicamente, embora a minha comunidade eu vejo de uma forma paternal. Mas tudo muda a perspectiva da gente, porque a gente passa a ser, com o tempo de vida, intercessor. As pessoas que começam a fazer parte da nossa história, começam a fazer parte da nossa lista de oração. Quando eu venho para cá, eu rezo o terço no caminho. É impressionante, às vezes eu levo... Eu consigo rezar o terço naquela meia hora, vamos dizer assim, mas a meia hora que eu vou fazer o oferecimento do terço, é meia hora às vezes. Eu passo, né, vou passando os caminhos, os pedágios, ó as loucuras, né? Vou passando os pedágios e falando, nossa, eu ainda não terminei o oferecimento ainda, porque eu estou lembrando, fulano pediu oração, fulano pediu oração. Vamos rezar. Hoje tem o povo que vai participar da missa, as carinhas, algumas são conhecidas, estão sempre aqui, vamos rezar por eles. O que Deus quer que eu fale para quem está em casa, mas também para quem está aqui. Enfim, então a gente faz isso, é um papel de intercessão. Todos nós somos intercessores, sacerdote, profeta e rei. Mas nós só o faremos, de fato, e viveremos bem nosso batismo, se estivermos ligados ao sumo sacerdote que é Jesus. E aí é interessante que Jesus, no Evangelho de hoje, mostra bem como era a sua missão e qual é a sua perspectiva. Eu quero dizer bem o seguinte, nós às vezes temos o risco de achar que ser bom é dizer sempre sim e fazer tudo por todos em todos os momentos. Nem sempre isso é ser bom. Em alguns momentos isso é ser burro, em alguns momentos isso é fazer o mal ao outro. Quando a gente diz sim sempre e faz tudo que o outro quer sempre, muito provavelmente nós estaremos fazendo mais mal do que bem. Isso se dá com filhos, com esposo, com esposa, com pessoas do convivência da gente. Dizer não também educa. Por isso que Deus fala não para nós. Dizer não também educa, também é bom, também é saudável. Então a gente precisa entender isso, saber isso. Qual é a atitude de Jesus? Diz a palavra que as pessoas estavam desesperadas, né? Jesus tem compaixão. Em nenhum momento ele critica as pessoas, mas nós vemos aqui São Marcos dizendo assim, olha, o povo começou a se aglomerar, juntar até Jesus, vinham de todos os lados, Judéia, Jerusalém, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, porque tinham ouvido falar tudo o que ele fazia. A gente, num primeiro momento, pode até pensar, né? Às vezes a gente até ouve um pregador, alguém dizer assim, eles corriam atrás de Jesus, mas quando Jesus estava na cruz, eles não estavam com ele. Nós teríamos feito a mesma coisa. Ou a gente se acha melhor? A gente teria feito a mesma coisa. Só que depois, essas mesmas pessoas, não vamos dizer todas, foram reorganizando-se na fé e aí começaram a morrer por causa da fé. Tanto que hoje nós celebramos Santa Inês, uma jovem. Alguns falam 13, outros 16. Mas assim, jovem, adolescente para jovem, que morreu por causa da fé. Deu a vida para se manter fiel a Jesus. E isso tinha todo um contexto da época, por causa das obrigações. A mulher era dada em casamento, às vezes adolescente de tudo. E ela falou, não, meu esposo é o Senhor. Então você vai morrer por causa disso, então eu morro. Então nós temos que pensar que essas pessoas viveram todo o processo de conversão que nós vivemos. No começo a gente abraça a causa. No começo a gente está pronto para tudo. É igual Samuel no Evangelho não, na leitura de domingo, né? Samuel é chamado por Deus 4 vezes. Na primeira vez ele vai correndo. Na segunda vez ele levanta e vai. Eu já fico imaginando, eu já ia falar assim, meu Deus, já estava aqui porque ele me deixou deitar de novo. Né? Samuel vai devagarzinho, ele é gente. Só que ele é obediente. Ele não entende, não concorda muito, mas ele vai. Da mesma forma que essas pessoas, ainda vendo Jesus só apenas como um milagreiro daquele momento, correm até ela. Diz a palavra que Jesus percebeu que precisava se afastar. Pede para os discípulos uma barca para que não comprimam ele, e ele fica afastado da barca para poder ensinar e curar. Por quê? Diz aqui que as pessoas se jogavam sobre ele para tocá-lo, e alguns caíam gritando, né, com os espíritos malignos diante dele. Então, vamos pensar, naquele momento Jesus se afastou, eu imagino
que alguns devem ter falado que o povo fala às vezes hoje, até para gente, não só no meio popular, mas até no meio religioso, que tenha mais fama, uma coisa ou outra, e fala assim, ai, mas olha, muito orgulhoso, tá lá, ninguém pode chegar perto. Imagina fazer isso com Jesus. Se jogavam, a ponto de machucar Jesus. E aí Jesus se afasta. Não se afasta para fugir, se afasta para poder ensinar melhor, para poder curar melhor, para que as pessoas não percam o foco daquilo que Ele quer falar, que é o reino de Deus. Ele quer sim que o tenham como Senhor, mas Ele é o Senhor. Qualquer um de nós que possa ter alguma fama até por causa da fé, nós não podemos trazer ninguém para nós, porque os ídolos caem, né? A fama cai, a fama passa, mas nós temos que levar para o Senhor. Ele sim é digno. Só que ali ainda não era o Senhor que eles queriam. Eles queriam a cura, eles queriam a restauração, física muitas vezes. Mas Jesus sabia ter o cuidado de entender o tempo. Por isso hoje, eu peço a Deus que a gente olhe a Jesus e queira Jesus como o único e eterno sacerdote. Isto é, não só como aquele que pode curar, mas aquele que salva. E que a gente se coloque como Jesus para os outros, como outro Cristo no mundo para os outros, como sacerdotes, no sentido de interceder e de em alguns momentos saber dizer não. Se afastar o suficiente para que a gente possa ajudar melhor. Em alguns momentos, a gente tem que, hoje não pode abraçar, né, mas literalmente abraçar a pessoa para ajudá-la. Em outros momentos, a gente tem que dar o espaço necessário para que ela chore e só colocar a mão na cabeça. Em outros momentos, a gente tem que deixar ela sozinha, para depois a gente dar o caminho, a força e a ajuda. Assim era Jesus, respeitando a nossa humanidade, mas transformando a nossa humanidade em algo divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.